Salve Maria Santíssima a todos vocês. Estamos hoje com a graça de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora para gravar mais um vídeo, de esclarecimento, de conhecimento para vocês. Estou aqui com o livro, As Três Idades da Vida Interior, de Garrigou Lagrange, na página 623. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a influência de 3 dons do Espírito Santo, Vocês estão vendo aqui atrás de mim a foto do Espírito Santo, porque nós vamos estar falando dele nesta noite, de 3 dons influentes nessa purificação, que é muito importante você saber a influência, desses 3 dons na sua vida. Então, de repente, você está tendo uma influência de um ou do outro e não está sabendo, por que está se passando, por que está acontecendo isso na sua vida. E isso é uma influência, dos dons do Espírito Santo. E eu quero falar dos dons, quero falar da influência do dom de ciência, do dom de temor e do dom de fortaleza. Desses 3 dons que influenciam muito nessa purificação passiva do sentido. Então, quero que você preste bastante atenção para você se identificar e falar, nossa, eu estou tendo a influência desse dom nessa purificação. E você vai ver, conforme eu vou falar aqui, como que esses dons agem, como que esses dons fazem nessa purificação. E São João da Cruz vem falando para nós, apesar que eu estou com o livro As Três Idades da Vida Interior, mas aqui cita São João da Cruz também, e ele fala: esta última e bastante manifesta, de acordo com o texto mesmo de São João da Cruz, que acabamos de citar, trata-se com efeito de uma ação especial e purificadora de Deus. Então, o que é essa purificação passiva do sentido? São João da Cruz vai falar para nós. É uma ação especial e purificadora de Deus. É uma ação especial e purificadora de Deus na alma, Ela deriva, ele diz, um começo de contemplação infusa. Então, essa purificação passiva do sentido é um começo de contemplação infusa, que eu vou estar falando para vocês sobre o que é a contemplação infusa em outro momento. E por isso se explica o vivo desejo de Deus, porque só se deseja vivamente aquilo que se conhece pela experiência. Esse vivo desejo de Deus e da perfeição explica por si só o receio de recuar, temor filial. Então, eu vou iniciar com o primeiro dom, Eu vou estar falando aqui, do temor filial. Então, esse temor filial, por que você está tendo medo de recuar, está tendo medo de voltar atrás? Por causa desse temor filial. Então, nessa purificação passiva do sentido, cresce, aumenta na alma esse vivo desejo de Deus, Esse vivo desejo de Deus. E na alma, esse vivo desejo de Deus, enfim, a aridez da sensibilidade se concede pelo fato de a graça especial dada ser puramente espiritual e não sentida. Então, a graça, que você recebe nessa purificação passiva do sentido, não é sentida, não é pelo sentido. Ela é puramente espiritual, Espiritual. Então, os dons do Espírito Santo vêm nos aperfeiçoando. É os dons do Espírito Santo que aperfeiçoa. É os dons do Espírito Santo que purifica a alma, Então, tudo isso se explica, vai se explicando. Então, vamos, aqui falar, do dom de ciência. Eu vou estar falando aqui do dom de ciência. O que esse dom de ciência faz na purificação? Pelo dom da ciência, com efeito, se explica o primeiro sinal notado por São João da Cruz, Nenhuma consolação nas coisas criadas.
Então, o primeiro sinal, né, da purificação passiva aqui é de não sentir consolação nenhuma. Então, esse primeiro sinal aqui, você não tem consolação nenhuma, você não sente nada. Então, esse primeiro sinal se dá-se pelo dom de ciência, é o dom de ciência que faz isso. Então, como ele vai explicando, nenhuma consolação nas coisas criadas, nem nas coisas divinas, apresentadas de uma maneira sensível. Então, você não tem consolação nenhuma nas coisas criadas e nem nas coisas sensíveis. Da onde vem isso, irmã? Por que eu estou sentindo isso? Por causa da influência do dom de ciência. O primeiro sinal de quem está nessa purificação é esse, tá certo? O dom da ciência, com efeito, segundo Santo Agostinho e São Tomás, nos faz conhecer experimentalmente o vazio das coisas criadas. Então você vai descobrindo o vazio das coisas criadas, o vazio que aquela atração que você tinha antes, hoje você não tem mais. Então tudo para você é vazio, nada faz sentido, nada te atrai, nada mais te satisfaz, porque esse é o trabalho e é a influência do dom de ciência na sua alma. Você pode estar pensando que é outra coisa, e não é. É o dom de ciência trabalhando, te aperfeiçoando, tirando todos os teus gostos, todos os teus prazeres, todo o teu sentido das coisas do mundo, das coisas terrenas. Então, isso é o trabalho, o trabalho do dom de ciência. Nos faz conhecer experimentalmente o vazio das coisas criadas, tudo o que há nelas e em nós de defetível e de deficiente. Então, tudo que há no mundo para você é vazio, nada faz sentido, nada é atrativo mais, né? Porque o dom de ciência está tirando você das coisas do mundo. Como antes você tinha prazer de ir para as festas, tinha prazer de estar numa roda de amigos, tinha prazer de ir ver tal música, tinha prazer de ver tal programa, tinha prazer de tudo, até de rezar você tinha prazer, de ler um livro, de assistir uma palestra. Hoje você não tem mais, porque o Espírito Santo, ele está esvaziando tudo que há de terreno e tudo que há de humano, porque o Espírito Santo, o dom de ciência, está tirando você de todas as criaturas, está tirando você de todos os apegos às criaturas. Então esse dom de ciência faz esse trabalho. Olha que graça, olha que bênção esse dom de ciência faz em nossa alma. E ele faz mais. A ciência difere com efeito da sabedoria na medida em que conhece as coisas não por sua causa suprema, mas por sua causa próxima. Por isso, segundo Santo Agostinho, que esse dom de ciência corresponde à beatitude das lágrimas, as lágrimas da contrição vêm. Então, você fala, não sei por que eu estou chorando muito, qualquer coisa eu choro, eu lembro do meu passado, eu vou chorando, bate algo dentro de mim, um arrependimento muito grande das coisas que eu fiz. É a influência do dom de ciência. Ele traz essa contrição perfeita, ele traz esse conhecimento de si, ele traz esse arrependimento na alma. E você começa a enxergar, você começa a ver a gravidade do pecado. O dom de ciência te dá a gravidade do pecado. Então, isso é muito importante. Esse é um trabalho, né, do dom de ciência na alma. As lágrimas da contrição vêm com efeito do conhecimento da gravidade do pecado e do nada das criaturas. Então, olha aqui, esse dom de ciência me leva a ver a gravidade do pecado e do nada das criaturas. Do nada, você não aprecia mais as coisas como apreciava antes.
Você não tem mais aquela vaidade que você tinha antes com as coisas. Então, tudo que é criatura, para você é como se fosse o nada. Isso é maravilhoso. É uma graça de Deus na nossa alma. E o dom de ciência, lembra o que diz o Eclesiastes? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e o servir. Então, esse dom de ciência nos leva a amar a Deus e o servir. Então, com esse dom de ciência, você não quer outra coisa. Nada mais te interessa, nada mais te atrai, a não ser amar a Deus e o servir a Deus. Porque Ele está te esvaziando das criaturas e das coisas. É o que recordam tantas as páginas da imitação de Cristo e os grandes místicos. Esse último, antes de São João da Cruz, as relações do dom de ciência com a purificação passiva da sensibilidade, onde a alma conhece por experiência o vazio das coisas criadas. A alma conhece por experiência o vazio das coisas criadas, o que leva ao vivo desejo de Deus. Então aqui apresentei para você a influência do dom de ciência, né? Ele faz isso, ele esvazia a tua alma das criaturas, ele leva a uma contrição perfeita, a um conhecimento de si mesmo, um arrependimento profundo, você chora seus pecados, você tem horror do pecado, você vê a gravidade do pecado com esse dom de ciência, né? E você começa a ter um vivo desejo de Deus. Por quê? Porque você vai se desprendendo, se desapegando de todas as criaturas, de todas as coisas, de tudo aquilo que te impedia de ter essa união com Deus. Então, esse dom de ciência vai esvaziando a alma, tirando todos os ídolos, tirando tudo aquilo que não é Deus que está no nosso coração. E agora, né, vamos falar agora, né, aqui do dom, né? No estado do qual falamos, há também uma influência manifesta dos dons do temor e da fortaleza. É o que indica o segundo sinal de São João da Cruz. Então, eu falei aqui o primeiro sinal de São João da Cruz, né, que eu posso falar, né, que ele fala que é a falta de gosto, de consolação. E essa é a primeiro sinal de que está na purificação passiva do sentido, e essa falta de gosto, de consolação, vem com a influência do dom de ciência. E a segundo aqui, né, como vem falando aqui, segundo sinal de São João da Cruz, que está aqui, nessa secura purificadora, a alma teme não ser fiel e andar para trás. Então aqui a alma, nesse segundo sinal, ela teme não agradar a Deus, ela acha que não está agradando a Deus, ela acha que não está servindo a Deus e que está andando para trás, que voltou a estaca zero. Esse é um dos sinais, um segundo sinal da purificação passiva do sentido, que vem com influência o temor, né, o dom do temor. Então a alma fica com medo de não estar servindo a Deus, de não estar agradando a Deus, né? Mas enquanto subsiste com esse temor, o vivo desejo de Deus, a parte sensitiva pode ficar abatida, languida e sem energia para a ação por causa da falta de atração. Olha aqui, é muito importante, você pode estar nesse estado aqui, tá? E se você se encontra nesse estado, se você se identifica nesse estado, saiba que é o dom do temor que está fazendo esse trabalho na sua alma. Se a tua alma, olha aqui, mas enquanto subsiste com esse temor, por enquanto a alma insiste, fica nesse temor de que não está servindo a Deus, que está andando para trás, pode ser que você esteja nesse estado. Olha o que acontece, o vivo desejo de Deus, a parte sensitiva, a parte do sentido,
pode ficar abatida. Então, a parte do sentido pode ficar triste, abatida, desanimada, por ela achar que não está servindo a Deus, que não está fazendo a vontade de Deus. Então, a parte do sentido fica abatida, languida e sem força para a ação por causa da falta de atração. O espírito permanece, não obstante, pronto e vigoroso. Por mais que a parte sensitiva do sentido se encontre abatida, languida, sem atração, achando que não está servindo a Deus, mas o espírito está vigoroso, o espírito está forte, o espírito está vivo, né? Porque ela cultiva o vivo desejo de Deus. E isso é uma influência do dom do temor, né? Aí, evidentemente, um efeito do dom do temor. Isso é um efeito do dom do temor. Qual é o efeito do dom do temor? A alma acha que não está servindo a Deus e que está andando para trás, que não está progredindo. Então, esse dom faz isso. Para quê? Para que a alma possa cada vez mais ter esse vivo desejo de Deus, cada vez mais. O temor filial, não aquele do castigo, mas do pecado. Vê-se aqui que ele cresce com o progresso da caridade, enquanto que o temor servil ou do castigo diminui. É pela inspiração especial desse dom que a alma resiste às fortes tentações contra a castidade e a paciência. Olha só, se você tem resistido às tentações da castidade e da paciência, foi por causa desse dom do temor de Deus que está na tua alma, porque você tem o temor, né? O medo de desagradar a Deus, de não estar servindo a Deus, de machucar o coração de Deus. Então, se você tem resistido a essas tentações da paciência, da castidade, esse é um dos efeitos do dom do temor na sua alma, tá? Que acompanha frequentemente essa purificação passiva do sentido. O cristão que sente então sua indigência, repete a palavra do Salmo: Senhor, perfura minha carne com teu temor. Esse dom do temor, segundo Santo Agostinho, corresponde à beatitude dos pobres, daquele que não possui, não posam de mestre, mas que começam seriamente a amar a humildade da vida escondida, para se tornarem mais semelhantes a nosso Senhor. Eles encontram nessa pobreza a verdadeira riqueza. Então a alma começa, né, ver a pobreza dela, né, a pobreza que ela tem. Então, nessa pobreza dela, ela encontra a riqueza que é Deus, né? Porque às vezes nós nos sentimos tão cheios, tão ricos e com tantas coisas, e com esse dom do temor, a gente vê a pobreza da nossa alma e vê a riqueza que é Deus. O reino dos céus está entre eles. Ao mesmo tempo, no vivo desejo de servir a Deus, do qual fala aqui São João da Cruz, desejo que subsiste apesar da secura. Mesmo com a secura, você tem esse vivo desejo, né, de servir a Deus. Mesmo com a secura, você tem esse desejo de servir a Deus. Isso vem do temor de Deus. Das tentações, das dificuldades, há um efeito manifesto. Agora vamos ver aqui o efeito manifesto do dom de fortaleza. O dom aqui da fortaleza. O dom das tentações, das dificuldades, há um efeito manifesto do dom da fortaleza, que corresponde à quarta bem-aventurança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O vivo desejo de servir a Deus a todo custo é verdadeiramente essa fome que o Senhor suscita em nós. Então, se você tem esse vivo desejo de servir a Deus aqui,
esse dom manifesto de fortaleza. Então, esse vivo desejo aqui de servir a Deus, né? Como fala, verdadeiramente essa fome que o Senhor suscita em nós. Deus coloca em nós uma fome de servir a Ele. Ele a suscita e a escuta, como foi dito a Daniel. Eu vim para te esclarecer, porque tu és um homem de desejo. O dom da fortaleza vem aqui em meio às dificuldades e contradições nessa purificação passiva dos sentidos. Quantas dificuldades você tem? Quantas contradições você tem? Quantas lutas? Quantas batalhas na tua vida? E esse dom da fortaleza vem te encorajando, vem te animando, vem falando, continua, não desiste da santidade, luta pela santidade, se entrega, se abandona no Senhor. Então esse dom vem nos encorajando. Então o dom da fortaleza vem aqui em meio às dificuldades e contradições, a ajudar as virtudes da paciência e da longanimidade. Sem ele, sem esse dom da fortaleza, olha o que aconteceria com a nossa alma. O entusiasmo espiritual cairia como entusiasmo sensível. Então, o entusiasmo sensível cai nessa purificação passiva. Você fica para baixo, você fica meio triste, como falo lá no dom do temor, abatido, languido, sem força. E o dom da fortaleza vem aqui, vem aqui levantando esse entusiasmo. O entusiasmo espiritual cairia como entusiasmo sensível. Então, o entusiasmo sensível cai, mas o entusiasmo espiritual não, porque quem sustenta é o dom da fortaleza, tá? É a hora em que é preciso ouvir o que lembra a imitação. A propósito da santa via da cruz, segui Jesus que vos precede, carregando sua cruz, e chegareis à vida eterna. Se carregais vossa cruz de bom coração, ela mesmo vos levará até o termo desejado. Carregar a cruz de bom coração, carrega essa cruz dessa purificação passiva do sentido, carregue de bom coração, porque ela te levará, essa mesma cruz aqui, se carregarmos de bom coração, ela nos levará até ao termo desejado. E qual é o termo desejado? O céu, Deus. Às vezes mesmo o desejo de sofrer para ser conforme a Jesus crucificado inspira ao homem tanta força que ele não gostaria nem mesmo de se isentar de tribulações. Então, aqui nós podemos ver por que os santos queriam, eles eram felizes com as tribulações, com as provações, porque era esse dom da fortaleza que estava neles, influenciando eles. Como fala aqui, às vezes mesmo o desejo de sofrer para ser conforme a Jesus crucificado. Então, na alma começa a crescer esse desejo de sofrer para se conformar a Jesus crucificado, né? Para ter essa conformidade a Jesus crucificado. Então, muitas vezes esse dom de fortaleza vem inspirando isso e dando força, né? Não gostaria nem mesmo de se isentar de tribulações. Então, chega um grau de que a alma, que ela não quer ficar sem tribulação. Ela quer a tribulação, porque ela sem a tribulação, ela fica preocupada com o que está acontecendo. Então, esse dom de fortaleza leva a alma aqui a não querer se ausentar das tribulações. Olha que profundidade, olha que graus chega essa alma. Esse é o efeito da graça de Jesus Cristo, que opera poderosamente na carne enferma, até levar-nos no fervor do Espírito. Então, esse dom de fortaleza opera na nossa carne doente, enfraquecida, que não quer sofrer, que não quer passar por dificuldade. Então, esse dom de fortaleza, como vi falando aqui, esse
é o efeito da graça de Jesus. Então, a graça de Jesus vem sobre a nossa natureza humana, enfraquecida, que não quer sofrer. Então, Deus derrama a graça nessa natureza, na nossa alma, e o que acontece? Que opera poderosamente na carne enferma, na natureza enferma. A graça de Deus opera poderosamente nessa natureza enferma, que não quer sofrer, que não quer passar por tribulação, que não quer passar por dificuldade. E o que acontece? Até levar-nos no fervor do Espírito a amar a cruz. Então, olha que bonito. Então, esse dom de fortaleza, a graça de Deus cai sobre nós poderosamente nessa carne enferma, que nos leva a aceitar e a amar a cruz. A amar a cruz. Sem essa graça aqui, sem esse efeito dessa graça de Jesus Cristo, nós nunca conseguiríamos carregar a cruz com amor. Nunca. Então é preciso que a graça caia em nós poderosamente, a graça de Jesus Cristo, operando poderosamente na carne enferma, até levar-nos no fervor do Espírito. Então é preciso pedir, Senhor, afervora meu espírito, Senhor, dai-me tua graça para que meu espírito seja fervoroso, para que eu possa amar e carregar a minha cruz, Senhor. Só assim, Senhor, se a tua graça não vier poderosamente sobre a minha carne doente, enferma, eu não vou conseguir, Senhor, carregar a cruz com amor. Eu não vou conseguir abraçar essa cruz da purificação, Senhor. Por isso, Senhor, eu preciso que a tua graça venha sobre mim, recaia sobre mim, para que eu possa carregar essa cruz com amor. Como fala aqui, olha, esse é o efeito da graça de Jesus Cristo, que opera poderosamente na carne enferma. Nossa natureza está doente, ela reclama, ela murmura, ela não quer a purificação, ela quer ser santa, mas não quer sofrer, não quer abraçar a cruz. Então o Senhor vem operando poderosamente nessa carne enferma, até levar-nos no fervor do Espírito. Talvez esteja faltando esse fervor do Espírito, nessa purificação passiva do sentido. Peça hoje essa graça ao Senhor, que Ele venha operando poderosamente na sua carne enferma, para que você possa ter esse fervor do Espírito, para que você possa amar, para que você possa amar a cruz. Amar a cruz. Sem essa graça você não vai conseguir. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém. Enfim, o terceiro sinal de que fala São João da Cruz, né, é esse aqui. Manifesta a influência do dom da inteligência, princípio da contemplação infusa inicial acima do raciocínio. Então, o terceiro grau, né, o terceiro sinal é o dom da inteligência, onde o Espírito Santo, né, vai tirando de você toda a capacidade de meditar e de raciocinar, e o Espírito Santo, o Espírito de inteligência vai vindo, vai iluminando, vai levando tua inteligência, vai purificando e vai aperfeiçoando. Então é isso, né? Então que Deus possa nos ajudar. Ele está nos ajudando, Ele está conosco, Deus está conosco. Creio que você deve ter se identificado num desses 3 dons aqui, né, que eu falei, de ciência, de temor de Deus e de fortaleza. E você saber o que está acontecendo com você, né? Nesses 3 dons, por que você está agindo assim? E agora você sabe que é a influência, o efeito desses 3 dons da tua alma. É importantíssimo você saber disso, para você não ficar perdido, para você não ficar sem entender, sem conhecimento. Tudo isso que eu estou passando para você é um conhecimento para você conhecer e se aprofundar mais, se entregar mais a essa purificação passiva do sentido.
Se entregue a essa purificação. Não tenha medo. Não tenha medo, porque é Deus te fazendo santo. É Deus te santificando. E é o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo que nos santifica, que nos purifica. Então, que graça, meu Deus, que graça é estarmos nessa purificação. Que presente de Deus é estarmos nessa purificação. Essa purificação não tenha ela como ruim, tenha ela como boa, meu irmão. Porque sem essa purificação, você nunca chegaria e nunca chegará à santidade. Claro, Deus tem outros meios, outros métodos, tem, mas esse aqui é um dos que Deus encontrou para purificar a tua alma. Então, agradeça a Deus, glorifique a Deus por esses dons, por você estar sendo influenciada, estar sobre o efeito desses dons do Espírito Santo. Pode ser que você esteja sobre o efeito, a influência do dom de ciência. Ou pode ser que você esteja sobre a influência e o efeito do dom do temor. Ou pode ser que você esteja sobre a influência e o efeito do dom de fortaleza. E aí os outros dons também vão agindo, vão operando em cada um de nós. O dom que Deus quer que purifique e que venha sobre nossas almas. Que Deus te abençoe e que você possa partilhar esse vídeo, que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Mande para mais pessoas que você conhece. Ajude esse canal a crescer. Que Deus te abençoe e pode deixar seus comentários para que, na medida do possível, eu possa te responder. Fica com Deus.